SabeCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo em mais um SabeCast. Você viu a final de 2002 contra a Alemanha? Lembra? Eu lembro, mas eu já estou esquecendo de como que é comemorar um título da Copa do Mundo. E quando eu falo esse eu sou eu, Alexandre Geuchac, e eu quero ver o adulto Ney ganhar uma Copa sim. Eu sou Eduardo Tavares e, como diria o quadro do Subiu a Bandeira, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E eu sou o Leonardo Tavares e assim, que saudade de se iludir com a seleção. Ultimamente nem se iludir não dá mais. É isso aí, eu tô aqui com dois Tavares aí depois da semana passada, que quase todo mundo morreu do coração aí com esses palmeirenses. Dia 30 quero ver, hein? Sim, meus amigos, hoje nós vamos analisar o futuro da seleção brasileira e tentar cravar se nas próximas edições da Copa do Mundo o Brasil terá time para ganhar. Mas antes, o Tavares vai cravar o Sabe Retrô de hoje. O Sabe Retrô de hoje vem lá de 2018 e tem muito a ver com o SabeCast de hoje, porque fala sobre as jovens promessas brasileiras lá de 2018. É o Futebar número 27. Procura lá no YouTube e confira se o que a gente falou lá em 2018 vai bater com o que a gente vai falar hoje. Futebar 27 lá no YouTube do Subiu a Bandeira. Ah, é? Todo ano aparece uns 5, 6 caboclos que vamos falar, não vamos falar. A gente não gosta de dar spoiler, mas se eu não me engano foi falado de um tal de Paulinho aí no Vasco que saiu e hoje ninguém mais sabe aonde que tá o Paulinho. Eu não lembro, já tem 2 anos, mas é importante rever esse vídeo para saber se aquelas promessas se concretizaram hoje, 2 anos após. Tem mais ou menos uns 2 anos, né? Então era o Copa de 2018, tinha rolado mais ou menos próximo, e agora a gente já tá 3 anos, quase, 2021, pensando se vai ter promessas que vai estourar. Ou se eles ainda se continuam sendo promessas. Sendo né? eternas promessas. O futebol é louco, né? Porque um ano acontece muita coisa. E o Futebar, ele alimenta um quadro do Falar de Promessas, e se eles não derem certo, ele vai alimentar outro quadro, que é o Vida de Bola Murcha. Olha só... Muito bem, todo mundo a postos então, e para começar essa discussão, é claro que essa discussão vai passar pelo nome dos promissores jovens brasileiros, né? E se hoje a gente pode dizer que essa é a seleção, talvez, do Neymar, quem vocês acreditam que vai ser o próximo craque do futebol brasileiro a ponto de ser o grande nome da seleção nos próximos anos? Ainda não tem, né, digamos, o cara para substituir o Neymar, né? Tem muitos jovens aí que apareceram no Brasil, especulados, que poderiam assumir essa vaga, mas nenhum ainda teve até esse estrelismo mundial dentro do futebol, a nível que o Neymar teve quando ele tinha lá seus 17 anos, 16 anos, né? E independentemente do momento, eu acho que talvez o Neymar já tenha tido, já tenha tido o melhor futebol, ele pode voltar nesse melhor futebol, mas acho que ele já passou por isso. Não há no Brasil, e nem ou brasileiro jogando fora, com o potencial é difícil falar para um rapaz que já tem 28, 29 anos, mas com a qualidade de que Neymar tem, do que Neymar já apresentou, que a gente já viu o Neymar jogar bola, seja em clube, seja na seleção, né? Então assim, eu não sei dizer o nome, a gente pode até cogitar alguns que estão aparecendo agora, tem muito clube aí muito clube brasileiro utilizando a base, então, isso é uma esperança, mas Neymar ainda tá entre o nosso jovem, velho, mais promissor. Mas eu penso que isso, quem sabe, não seja até bom pro futuro da seleção brasileira. Porque quando você tem uma pessoa referência, a responsabilidade cai sobre toda ela, igual foi Neymar em 2014 e 2018, né? Mas às vezes você tem um coletivo que não tem uma pessoa só. Claro que sempre tem um ou outro que tem uma qualidade diferente em sua posição. Mas você tem um coletivo, às vezes, de qualidade capaz de dar mais resultado no futebol, entre aspas, moderno, do que, às vezes, ficar dependendo de um ou dois jogadores. Mas vocês acham que a gente, por exemplo, o Neymar, agora em 2021, ele vai completar 29 anos, né? Então, já, quem sabe a Copa de 2022, seja a última ou não, se ele estiver em alto nível, pode ainda jogar mais um. Mas Gabriel Jesus, por exemplo, tá com 23, né? Se não me engano, 23 anos.
Vocês acham que ele pode ser considerado ainda uma promessa? Ou você acha que as promessas ali já podemos botar talvez o Rodrigo, o Vinícius Júnior? O Gabriel Jesus, ele pode ser uma promessa ainda? Ou ele... eu acho que não mais promessa, entendeu? Mas eu acho que tanto esses dois que você citou, como alguns outros que apareceram, até mesmo Cebolinha, por exemplo, que é um cara que há pouco tempo estava aqui no Brasil, são jogadores que não vão apresentar mais do que apresentaram, entendeu? Então eles vão apresentar, se forem chamados para a seleção brasileira, que é o que tudo indica, tantos esses nomes aí que a gente falou, vão apresentar o futebol que eles estão apresentando no momento, entendeu? Claro, esses mais novos ainda precisam de uma rodagem um pouco mais, mas eles não têm, nitidamente, eles ainda não têm aquele futebol mágico, espetacular, assim, de brilhar os olhos. Eu entendo um pouquinho diferente em relação a vão jogar isso que estão jogando. Eu acho que um jogador, independentemente do nome, mas 23, 24 anos, realmente ele não é mais promessa. Pô, ele surgiu lá com 16, 17 anos, então ele já passou a fase de promessa. O Jesus, que você citou, já está no Manchester City há pelo menos 4, 5 anos. Enfim, outros aí já estão na Europa. Vinícius Júnior já está no Real Madrid há 2 anos. O Rodrigo também. Então, assim, promessa eles não são mais. Mas a idade deles e a qualidade proporciona a chance deles apresentar mais. E eu acho que isso vale inclusive para o Neymar. 30 anos. Ele vai ter 30 anos na Copa de 2022, né? E, será que é a última Copa dele? Pô, se ele quiser... E com a bola que ele tem, pode não ser a última. Ele pode jogar mais. Ele tem bola para jogar mais. Assim como eu acredito que esses mais jovens que o Neymar também podem apresentar um melhor futebol. É uma questão de querer, é uma questão de se dedicar. Porque a gente vê hoje os 2 melhores jogadores do mundo com mais idade do que isso. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Não me falha um pouco a memória, mas eles têm... 36 o Cristiano Ronaldo e 35 o Messi, se não me engano. Então... É uma idade que alguém fala que pode ser a última Copa do Mundo? Pode pela idade. Mas veja, o Neymar, a gente com 30, a gente já tá cogitando que pode ser a última. E os caras até a última estavam jogando e acho que vão jogar mais uma. Então assim, não sei, dos 23 aos 33, aos 36, lá se vão 10, 12, 13 anos. Pô, eu acho que dá pra jogar muita bola, evoluir, é só querer. Esse caso da idade... Ele me lembra muito a Copa do Mundo de 2010, porque ali teve dois lados, né? Muita gente ainda queria o Ronaldinho Gaúcho, que era considerado ainda talvez o melhor jogador brasileiro e não foi para a Copa, mesmo com seus 35 anos, não sei quantos anos que ele tinha na época, menos, 32 que seja, né? Não vou recordar, mas enfim, já era passado dos 30. E também tinha o outro lado, que era o surgimento do Ganso e do Neymar, que eles eram muito jovens e muita gente também queria eles, quase, né, foram cogitados aí para a Copa do Mundo, mas não chegaram aí, nem o Ronaldinho Gaúcho e nem Neymar e Ganso foram para a Copa de 2010. Em 2010 o Ronaldinho completava 30 anos. Então se você for ver, e tinha futebol para jogar naquela Copa. Uma correçãozinha aí, o Cristiano Ronaldo vai completar 36 anos e o Messi vai fazer 34. E você acha que eles vão ficar fora da próxima Copa do ano que vem? Não, porque o Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma, não. Porque ele é a grande referência do time dele e tá jogando em altíssimo nível ainda, né? Mas é que são dois caras que... São pontos fora da curva. É complicado falar. Você. Mas por que o Cristiano Ronaldo pode se dedicar para estar com 36, 37 anos numa Copa e o Neymar não pode? Eu acho que ele pode. Então, assim, eu acredito que se o Neymar quiser, ele joga mais 2 Copas. Eu acho que a 2010, se não fosse a lesão em 2008 que o Ronaldo sofreu, né, quando ele estava no Milan, ele, quem sabe, poderia jogar também a Copa de 2010. O Ronaldo fenômeno. É que daí depois da lesão, né, o corpo dele, né, ele mesmo não se cuidou e aí... Mas tanto é que ele veio jogar no Brasil gordo e jogou pra caralho. Jogou, infelizmente, né? Vocês sentiram, eu também senti, né? O peso literalmente. É o único cara que jogou no Corinthians que eu gosto pra caramba. Mas a gente fala, geralmente quando falamos de promessa, a gente lembra sempre do meio pra frente ali, quem vai decidir. Mas a gente esquece de lembrar de quem tá lá pra trás. Por exemplo, o goleiro. Um exemplo foi a semifinal contra o River lá. O Everton salvou tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Então, isso é fato que o goleiro ele é importantíssimo. E eu não sei vocês, mas eu acho que essa safra de goleiros fazia tempo que eu não via tanto goleiro promissor.
né? O Neneca lá do Flamengo, o Hugo Souza, falhou contra o São Paulo, mas eu acho ele um baita de um goleiro, agilidade. O do Santos lá. Os dois goleiros do Santos, né? Então, eu tô muito feliz com essa safra de goleiros aí que E lembrando o Brasil que tem o Alisson também, que é o goleiro titular da seleção e é um goleiro muito bom, campeão aí de Champions League. Eu penso assim, goleiro tem uma vantagem em relação à promessa. Ele estoura mais tarde, muitas vezes. O goleiro, inclusive, muitos dos goleiros terminam a carreira já depois dos 40. Porque o goleiro ele tem essa coisa, o goleiro tem a experiência como base. Às vezes, quanto mais experiente, às vezes o ápice da carreira de um goleiro não é com 25, com 30. Às vezes é com 35. Eu tenho essa opinião. Goleiro bom pra mim é goleiro. Não para os goleiros novos, não. Mas o goleiro velho e que tem uma experiência, ele dá mais segurança pro time. Entendeu? Por uma zaga, uma coisa, ele dá muita segurança. Agora, se coloca um goleiro jovem, não que ele não dê conta do resultado. Mas se ele falha uma vez, uma saída de bola, putz, o pessoal já... Então, mas aí que tá, voltando à discussão das promessas. É bonito ver as promessas brasileiras aparecendo. Porque, pô, se o cara mostra algo mesmo jovem, você já cria uma esperança. Ué, vai ter aí um guarda-metas legal. Só que assim, não pode queimar o Hugo. Você falou do Hugo aí do Flamengo. Ele falhou lá. Pô, agora o cara tem, nem sei quantos anos ele tem, mas acredito que ele não tenha nem 20 anos ou 20 anos. Aí vai queimar o cara agora. Às vezes o ápice da carreira desse Hugo pode ser daqui 8 anos. Entendeu? Daqui 10 anos, porque ele é goleiro. Então, assim, que bom que a gente tá aparecendo nessas promessas e a gente tem que valorizar até os caras mais velhinhos aí, que podem dar frutos na seleção. E o goleiro, ele é uma posição injusta, né? Porque sempre só vai jogar mesmo na seleção. Quando fazem a convocação, levam 2, 3 laterais, eles trocam, né, durante o jogo. O goleiro não, o goleiro vai jogar lá 3 amistosos, normalmente é o mesmo goleiro joga. É verdade. Os outros não têm oportunidade, às vezes. E ali na defesa, ali, vocês conseguem pensar em algum nome que tá surgindo, assim, que chama muita atenção? No Palmeiras tem o Gabriel Menino, foi convocado para jogar pela lateral, né? Mas eu já vi ele jogando pelo meio também, né? Ele surgiu na base como volante, segundo volante, fez alguns jogos como primeiro volante, posição que ele vai muito bem, entrega muito bem. Mas aí, com mudança de técnico e tal, ele acabou jogando e pela necessidade, acabou jogando pela lateral direita, aonde ele foi destaque, aonde ele, inclusive, na minha opinião, jogou melhor do que volante. E às vezes joga até mais como ala, avançado, e com isso ele conseguiu a convocação para a seleção brasileira. Por ser polivalente. O Santos é um time que, pô, o Santos tá toda hora ali minando, que eu quero dizer, surgindo da mina, é uma mina de ouro mesmo, de jovens promessas, muitas não dão, tem prova, muitas dão. Então a gente torce para que lá surjam jogadores. O Palmeiras de um ano para cá começou a usar mais. Tem revelado muita gente, né? Tem agora Os números do Verón são melhores do que o Neymar e do Ronaldo, se não me engano, com a mesma idade, né? Eu gosto, sim, que ainda talvez não conheçam. O Patrick de Paula ainda falam bastante. É um jogador que na base, inclusive até curioso, ele não entregava muito, mas no profissional ele parece que tem 20 anos de carreira. Ele joga assim com uma consciência de jogador, experiência. E o outro cara que tá machucado, infelizmente, mas é um jogador que tava entregando até mais do que o Verón. O valor de mercado menor é o Wesley. Esse eu tô falando do Palmeiras porque eu tenho eu convivo mais. Mas o Flamengo tem jogador de base, que é interessante, jogou com o Palmeiras. Esse tempo atrás teve um Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo foi só base. E jogou de igual para igual. Empatou, né? Mas um jogador que tem ido pra seleção, que não é tão jovem promessa, já é mais velho, mas é zagueiro, porque hoje, querendo ou não, o Thiago Silva, não que ele não tenha futebol, mas ele já é o zagueiro mais experiente hoje do Brasil, né? Não sei se ele vai pra próxima Copa ou não. Mas não sou fã desse cara que eu vou falar agora, mas muita gente gosta, que é o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio, ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, então ele não é tão jovem ainda, mas eu acho que ele tem grande chance de ser, tipo, o zagueiro da próxima Copa. Eu gosto muito do Rodrigo Caio, e eu acho que o Veríssimo também, ali do Santos. Sim, excelente nome, bem lembrado, Veríssimo. Eu não sei a idade do Pituca, ele joga mais adiantado, obviamente. O Pituca é volante, ele joga... Volante, mas já que a gente falou defesa, né, sistema defensivo, eu acho um bom jogador também. E a gente falou de zagueiros do Flamengo, foi citado o Rodrigo Caio. Eu lembro de 2 aí, o Andrezinho hoje não tá aqui, abraço André, mas temos o Tuller, que eu acho que é um jogador que não é tão velho e já se mostrou um jogador até melhor do que o Flamengo próprio contratou, e o tal do Noga lá também, que acho que é zagueiro. E às vezes até a torcida do Flamengo pede esse pessoal jovem da base ali, as pratas da casa, em detrimento dos que foram contratados, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Então assim, são nomes que deixam a gente... Isso que a gente nem tá falando de jogadores de Grêmio, Cruzeiro. São Paulo. Cruzeiro hoje tá difícil, mas Atlético Mineiro sempre tem alguma coisinha parecida. O Grêmio incrível, né? Saiu o Luan, surge o Cebolinha.
sai o Cebolinha, surge o PP, né? Sempre PP tem alguém... joga né? muito. O PP é um cara que eu acho que E tem falando grande de chance. Luan, o São Paulo tem um Luan que joga de volante, que é muito bom jogador. Apareceu um tal de Gabriel Sara também, que tá fazendo um campeonato assim... Não deu pra ver muita coisa, acho que é o primeiro campeonato do rapaz lá, mas assim que a torcida São Paulina tá empolgada. Mas esperamos que nos dê... A gente tá dessa aí. Que o Brasil precisa produzir mais rápido esse celeiro aí. O Pituca, ele tem um caso parecido do Alisson. Curiosamente, eles começaram a mostrar o grande futebol deles e ser importante no cenário nacional já com uma certa idade. O Pituca tá com 28 anos. Ele nem é tão jovem assim, E né? com essa curiosidade que eu vos trouxe, eu vou chamar ele, né? Porque é o cara da curiosidade. Leonardo Tavares. Ô, Palestrina! Amigos, essa curiosidade hoje tem crédito. Tem que dar o crédito pra pessoa porque ele chegou, me contou a curiosidade e eu prometi pra ele que eu ia trazer aqui no Palestrinha de hoje. E ele já contribuiu lá tempos atrás, o nosso querido amigo Matheus Falck, tá prometendo que vai virar padrinho, diz que tá tendo um probleminha ali, não tá conseguindo. Enfim, ele Manda perguntou- mensagem pra mim lá que eu já resolveu. Ele perguntou pra mim esses dias aí, vocês sabem o que é o manita no futebol? Manita. O que é o manita no futebol? I don't know. Não, nunca ouvi falar. Então, um manita é um cara raro no futebol. Hoje, quem faz 3 gols numa partida faz um hat-trick, né? Ou um triplete, né? Dependendo em espanhol, é chamado triplete. Se você for o craque Kiko, é um triplete. O triplete, na verdade, ele é a origem dele é em outros esportes. São 3 feitos muito bons, consecutivos em alguma coisa, né? Mas pro futebol, inclusive por conta do Messi, do Cristiano Ronaldo, o termo hat-trick apareceu muito nos últimos anos. O manita, pense uma mão cheia, são 5 gols na mesma partida. Isso é muito raro. E ele vem de manita, porque são 5. E aí, até eu me perguntei, tem o hat-trick, tá aí quem faz 4, né? Existe o termo também, é o poker trick, que vem do poker, daí é o poker trick que faz 4 gols. Eu vou trazer uns exemplos curtinhos de manita aqui, só pra gente debater. É sempre lembrar que, uma coisa que até reclamam muito do futebol, que os gols em disputa de pênalti não contam nem pra hat-trick, nem pra manita, nem pra poker trick. É só os gols feitos em tempo normal ou na prorrogação. Ou seja, com bola rolando. tempo A primeira vez regulamentar. em Copas do Mundo, a primeira vez que teve um manita foi em 1994, no jogo Rússia e Camarões, em que o russo Oleg Salenko marcou 5 na vitória de 6-1 sobre Camarões. E, inclusive, foi a única manita da história de Copas do Mundo. Não existem outras. Em Champions League temos apenas 2 manitas. O Messi fez 5 na vitória sobre o Bayer Leverkusen em 2012. A vitória foi 7-1. E um cara brasileiro, o Luiz Adriano, hoje atacante do Palmeiras, ele fez 5 na vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Bat Borisov por 7-0. Em Libertadores a gente tem 7 manitas, mas vou destacar uma que é brasileira, que é do Fernando Baiano em 99, na vitória do Corinthians por 8-2 sobre o Cerro Porteño. E na seleção brasileira a gente tem apenas um manita, que é Evaristo de Macedo, que fez 5 na vitória por 9-0 contra a Colômbia, em um jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano de 1957. E para não passar batido, eu vou falar um poker trick, que são 4 gols, na maior goleada do derby lá, Palmeiras 8, Corinthians 0, Romeu Pelliciari fez 4, foi 8-0 o jogo, e o Imparato fez 3, então só aí foram 7, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Mas é muito legal, eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu vendo o jogo, eu vi um manita então, ao vivo, na TV, né, obviamente. Sim. Que foi Santos 8, Guarani 1, o Neymar fez 5 gols. Que eu me lembro agora de cabeça, o Lewandowski na Bundesliga lá contra, salvo engano, contra o Werder Bremen ou com o Wolfsburg, agora eu não me Contra o lembro. Wolfsburg. Então foi contra o Wolfsburg, ele fez em 9 minutos, né? E a curiosidade é que ele tava no banco, ele entra em 9 minutos, ele faz O 5 Bayern tava gols. perdendo o jogo. Talvez seja o manita mais espetacular da história. Mais rápido, né? Talvez, mas muito interessante mesmo saber que dar tchau com a mão é fazer 5 gols. Momento aleatório. Cara, sabia que o Dondinho, pai do Pelé,
Ele disse que já fez uma manita quando era jogador, mas não tem registro, né? O Dondinho. Você sabe que o Dondinho é o pai do Pelé? Mas vai saber se o Dondinho, se o Pelé não tem uma irmã chamada Anitta, aí ele fez uma Anitta. Badumts. Outro assunto importante é o futebol brasileiro, né? Ou seja, o futebol praticado aqui no Brasil. Vocês acreditam que a atratividade do Campeonato Brasileiro tem influência no futebol da seleção brasileira? Eu até, inclusive, uma teoria, né, minha, não que as minhas teorias podem ser furadas, mas é uma teoria minha em relação a outros tempos de seleção. Se você pegar até 2002, muitos jogadores que estavam na seleção jogavam no futebol brasileiro. Hoje, e aí isso talvez seja o mal do capitalismo, sei lá, aí do monopólio europeu, não sei dizer. A questão é que o jogador promessa não joga mais aqui no Brasil. Por nós brasileiros, às vezes ele fica até escondido, porque ele sai muito cedo para a Europa, com um caminhão de dinheiro, e tem que sair mesmo, porque nenhum clube tem condição de segurar, e o cara precisa fazer o pé de meia dele, né? É a oportunidade do cara explodir, mesmo muito jovem. Então o cara vai lá, e aí eu penso também que pode mexer no psicológico, né? O cara joga... O que ele, às vezes no Brasil ele poderia entregar uma coisa, entrega, você pega lá o Gabriel Jesus, artilheiro, não sei o que, o Rodrigo, e aí ele vai jogar num futebol assim muito rapidamente, ele chega num futebol de alto escalão, maior nível de disputa, de competitividade, e às vezes ele acaba sofrendo lá também, porque às vezes não estava bem informado. Então eu acho que se tivesse no futebol brasileiro, não fosse esse negócio de tirar o cara muito rápido por muito dinheiro, talvez as nossas promessas vingariam melhor. Porque principalmente tem muito empresário envolvido nisso aí, né? E a gente vê, é só pegar os dois exemplos mais que a gente mais cita aí, né? Vinícius Júnior e Rodrigo. Tipo, eles já receberam, mesmo jovens, eles dois receberam propostas do Real Madrid, que é por muitos considerado o maior e melhor time do mundo, né? Então, se com essa idade ele já recebeu a proposta para ir pro Real Madrid, Que já é o tipo, maior. já é o maior, então ele não tem o porquê ele esperar, porque ele não vai ir para um outro maior, entendeu? Só que, claro, aí ele chega lá e ele sente falta, porque eu acho que esses jogadores mais novos, eles tinham que ter uma rodagem maior no Brasil, sim, até por questão de experiência. O Vinícius Júnior foi para a Europa sem ganhar nenhum título no time do Brasil. Hoje mesmo eu vi uma notícia que vocês já devem ter, acho que ele, se eu não me engano, ele era do São Paulo, vocês me corrigem se eu estiver errado, o tal do Lucas Piazon. Ele jogou tempo na base e tudo. E acho que até na seleção brasileira chegou a jogar na base. Chelsea. Aí o Chelsea, quando ele era bem jovem, veio e contratou ele. Ele ficou 9 anos no Chelsea, fez apenas 3 jogos no Chelsea. E hoje o Braga foi lá e contratou ele. Ou seja, será que não é um cara que poderia ter rendido mais aqui no Brasil? Essa questão que o Ali falou, da visibilidade, né? Querendo ou não, por mais que o técnico veja o futebol europeu, a comissão e nós, vamos ser sinceros, quem viu o Vinícius Júnior jogar muito foi o torcedor do Flamengo, mas ele ficou ali, sei lá, fez nem um ano jogou. E aí ele tá lá hoje jogando no Real. A gente já não acompanha a mesma coisa, né? E assim, por mais que isso, mas isso não interfere, ele tá jogando, tem a melhor bola, o melhor clube, mais dinheiro, mas é a visibilidade. Nós, brasileiros, acabamos não vendo tanto. E eu acho que isso interfere no psicológico, porque o jogador não tá pronto. Às vezes ele vai e não tá pronto, ele tem potencial, mas ele não tá pronto. Aí ele chega lá e ele não consegue entregar o que ele entregaria gradativamente, degrau a degrau, sabe? Chegando lá um dia, às vezes 1, 2, 3 anos depois, mas com mérito. O Neymar, antes de ir pro Barcelona, ele fez ótimas temporadas aqui no Brasil. Ele ficou bastante, né? Então, Ele ganhou títulos, ele se tornou um Você vê a ídolo do diferença, clube, né? entendeu? Por exemplo, o Você vê a Rodrigo, chamam de novo raio, mas ele não ganhou títulos pelo Santos, né? E tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo, que você falou, Eduardo, os dois já haviam sido vendidos e ficaram mais 6 meses no Brasil, até eles terem a idade, que é 18 anos, que eu acho que poderia ter um 20, né? Sei lá também. Mas só aí no Santos tem um exemplo legal, ó, o Neymar, dentro da mesma década. O Neymar e o Rodrigo, acho que 2 excelentes jogadores, mas por que a gente gosta mais do Neymar e deposita mais esperança no Neymar? Porque o brasileiro viu o Neymar jogar. Claro, o Neymar ele deu essa sequência lá, mas talvez essa sequência lá tenha sido influenciado porque ele não saiu tão jovem. Ele conseguiu... segurou um pouco. Deu uma segurada. Ele conseguiu, digamos, lá galgando, fazendo as lantejoulas, as lajotas no caminho, até chegar lá. O Rodrigo saiu, viu um pouquinho ali, um lampejo,
Talvez tenha Quem sido acompanhava raio, os jogos do Santos via, viu, né? Mas quem aí não que tá. acompanha... E talvez ele tenha sido um raio porque saiu rápido. E isso mostra que a gente também aqui no Brasil tem muito aquele mercado, o mercado árabe, o mercado chinês vem aqui também no Brasil e levam os jogadores. Mas pode ver que eles não levam tanto essas promessas. Eles já levam os jogadores mais medalhões para lá, os mais rodados, porque quando esses jogadores chegam no futebol deles, tanto no árabe quanto no chinês, lá no oriental lá, eles já chegam com o nome lá e a torcida lá compra a ideia. Se eles levarem um piá daqui para lá, capaz de fazer sucesso e o piá vai se esconder. Então daí os piá vão para Europa e os mais velhos vão para... Você trouxe algum exemplo que me veio na cabeça. Outros jogadores, né? Se a gente pegar os últimos grandes nomes da seleção brasileira ali. Nós temos o Ronaldo Fenômeno, que saiu, foi pro PSV, né? Foi para um time de menor expressão, jogou a bola lá depois que ele começou a ir para um time maior. O Ronaldinho é a mesma coisa, foi pro PSG, né? Na época não era esse PSG que a gente conhece hoje. Para quem começou a ver o futebol a partir do Messi e Cristiano Ronaldo, PSG não era nem um Nantes da vida. Não que hoje não seja, né? Só que tem dinheiro hoje. Mas o jogador brasileiro que sai como promessa e vai para um time já de ponta, se não for o cara, o craque, um gênio mesmo, diferenciado... Ele vai se esconder. Vai se esconder, vai voltar. É o exemplo do Lucas Piazon, né? Que poderia ter ficado no Brasil, ganhado títulos no Brasil, se tornado ídolo no clube que formou e na verdade não mas, foi. Ó, eu tenho um exemplo aqui e agora vocês vão me dizer se vocês acham que vai dar certo ou não. O Cebolinha. O Cebolinha ele jogou um bom tempo no Grêmio, fez uma boa temporada, foi para a seleção brasileira e agora ele tá no Benfica. Só que um ponto é que é o Benfica, né? Que o futebol português... Mas eu não vejo problema, eu acho que é isso que eu falei. Eu acho Ele bom, pode eu seguir, acho então, bom eu isso. acho Às que é vezes bom. é até melhor do que ele sair daqui e ir direto pro Real, pro Barça, E lá pro vai se Bayern escolher. de Munique. Um exemplo é o Paquetá, que foi pro Milan, que na verdade tá com decadência, mas é o Milan, né? E cadê o Paquetá? Aí, se você fizer o comparativo, mas o Neymar saiu do Santos e foi direto pro Barcelona. Mas aí você tem que pensar que o Neymar é realmente diferenciado em relação... Tanto é que a gente não consegue, lá do primeiro bloco, a gente não consegue falar um nome que tá ali na cola ou junto com o Neymar. Não tem. Então o Cebolinha, eu acho que essa ponte, às vezes em ligas um degrau Não tão abaixo, expressivas, né? talvez o próprio francês, o português, O alemão. o alemão Só que se você for ver, o Ali mesmo trouxe um exemplo aqui no programa, que é o Paulinho, né? Saiu do Vasco, foi pro Foi pro Bayer Leverkusen. Leverkusen Só e... que isso também é muito relativo, né? Aí vai do cara. Vai do desempenho, eu não sei. Eu não sei quantos anos o Everton Cebolinha tem, mas que a gente deposita esperança, assim. Voltando no tempo, a gente tem um exemplo parecido, talvez tinha menos futebol, mas se falava muito, virou até motivo de briga judicial entre os clubes, do outro gaúcho, que era o Oscar. O Oscar, mas você veja, o Oscar ele tem aquela briga de São Paulo, Inter, não sei o que, porque é jovem, não sei o que, ficou aquela bagunça, pegou e foi lá pra Europa, foi pro Chelsea, foi convocado pra seleção, meu Deus, o Oscar, Copa 2014 ele jogou na seleção. frustração, decepção, não rendeu, mas é um cara que a gente tinha essa ideia. Pô, claro, ele não era um atacante que nem Mas é será que o Cebolinha. Coutinho não tá seguindo o mesmo passo do Oscar? Pois é, não tem como saber. E às vezes o fracasso da seleção, às vezes acaba sendo prejudicial pro cara, às vezes o cara até tinha. Eu não sei se o Oscar tinha, eu acho que não tinha. E assim como acho que até o Coutinho ali, o Felipe Coutinho tem até mais bola. Também acho. Mas, às vezes, a seleção fracassou, a de 2014 fracassou muito feio, queimou os caras. Bernard, É porque esses caras aí foram... eu penso quando... É que daí o jogador ele se acomoda também, entendeu? É só pegar um exemplo, o Leandro Damião, por exemplo, é um cara que ele surgiu muito bem no futebol, só que ele ganhou muito dinheiro e tal, e não deu mais nada. O Pato era pra ter sido explodido na seleção. Foi pro Milan, lá, teve uma temporada lá, sumiu. E daí, às vezes, o próprio jogador, não que ele não quer, mas ele entra numa zona de conforto que ele não vê o porquê ser um destaque no futebol. Eu acho também, isso me veio na cabeça quando eu também acompanhei na última quinta-feira o programa dos nossos colegas do Sport TV, né, lá do Seleção, que falavam sobre convocar ou não jogadores atuando no Brasil e como talvez o futebol brasileiro não seja atrativo porque os jogadores raramente são convocados, né? Muito poucos. Mas isso eu acho que tem a ver com... Hoje é com o dinheiro. Mas isso é você valorizar o futebol também aqui, pro jogador que joga Mas aqui aí-
ter um diferencial para querer ficar no Brasil, Mas por exemplo, a também, decisão né? do técnico da seleção Mas também, né? é uma roda, é uma roda. Por que o futebol brasileiro foi atrativo? Ah, porque tinha jogadores bons aqui, mas porque segurava os caras aqui, não vendiam os caras pra lá. Hoje vende, quer dizer que o dinheiro mexe com tudo. Vende o cara pra Europa, o cara sai daqui, o campeonato aqui não é mais atrativo. O europeu é mais atrativo. Aí o técnico tem, não sei, mas eu acho que tem interferência empresário, patrocinador, que ele tem que convocar o cara que tá lá, que tá na mídia mais... Mas não, mas às vezes ele convoca o cara que joga lá no campeonato ucraniano e não joga o cara no campeonato mas brasileiro. nunca ninguém vai entender isso, só os Entendeu? caras dos bastidores do O futebol. nível do futebol, por exemplo, brasileiro, obviamente é melhor que o do ucraniano. O Smiley, né? Ismael, tinha uns caras assim. Não tem como entender. É complicado. Então tem muita, o técnico ele toma tem muita culpa nisso aí também, eu acho. E não levar o jogador aqui do Brasil. E puxando um pouquinho pro Palmeiras, né? Tem a superstição que os palmeirenses têm, que a seleção brasileira nunca foi campeã do mundo sem ter um jogador do Palmeiras convocado no elenco. Não precisava ser titular, mas tinha que ter no elenco. Tava convocado. Todo ano que o Brasil foi campeão, pelo menos um jogador do Palmeiras estava lá. Vocês falaram do Smiley, eu lembrei de um outro cara, do Douglas Costa também. Eu sei que não tem nada a ver o Smiley com o Douglas Costa, mas eu lembrei porque, se eu não me engano, ele teve passagem pro futebol ucraniano, posso estar enganado. E é um cara assim que foi agora 2018 pra Copa. É um cara que a gente nem vê ele tanto jogar, passou pela Juventus. Acho que ele tá de novo na Juventus, né? Ele É. tava no Bayern, voltou pra Juventus. A gente fica assim esperando de um cara que a gente nem vê todo e fica, nossa, esse cara é bom. Na verdade o cara tava escondido. Então, O próprio Hulk, né? Quando as pessoas só conheceram ele, eu só conheci o Hulk no Brasil, nunca tive falar no Hulk. Isso é uma coisa que às vezes tira a identidade da seleção brasileira também, né? Os torcedores, entre aspas, nem conhecem às vezes os jogadores, porque não conhecem. tem apego pelo Não tem cara. apego, porque o cara saiu muito novo, foi lá pra Ucrânia, foi lá pra China, sei lá onde ele foi. Rússia. E daí o técnico vai lá, convoca, você olha pro lado, mas quem que é esse cara? Nunca nem ouvi falar. Por isso que a tua sugestão, Tavares, do Sabe Retrô hoje foi muito boa, porque é interessante se olhar pra trás e ver, por exemplo, porra, esse cara jogou uma Copa do Mundo, esse cara foi convocado, o Afonso, né? Você pensa, o Josué foi pra uma Copa do Mundo, meu filho, né? O Grafite em 2010, né? Você imaginou se aquele Brasil 2010 é campeão? Né? Não sei quem quer ser o Hexa. Mas tem uma música na igreja Isso, que é piano. assim: segura na mão de Deus, segura, não temas, olha adiante e não olhes para trás. Então não dá pra olhar pra trás. Esse cara é muito engraçado, né? Essa palestrinha, mas agora não é o quadro dele, mas é um quadro que ele participa também, que é o Troca Dibre. Vou começar. Já Fala, tô. Boia. Qual é a competição que a mãe coloca no estrogonofe? Champions League. É a Champions League. Champion League. Tem mais, Ali? Eu tenho um monte aí, se quiser. Eu tenho um aqui também. Vai lá, vai lá. Qual volante, ex-volante, antigo, e um atual... Qual ex-lateral, aposentado, com volante atual podem formar uma dupla musical? Aquelas de estourar. Qual coisa que fala de novo? Não entendi. Qual ex-lateral do futebol, que já está aposentado, junto com o atual volante do futebol, podem formar uma excepcional dupla musical? Porra, que um lateral aposentado da seleção, ídolo do Flamengo. Leandro, né? Não, Leonardo, quer dizer. Mas foi boa, porque É, os né? dois eram laterais e foi... Eu nem tinha nem pensado, Leandro e Leonardo, é verdade. Mandou bem. Você passou perto. Não tenho ideia. Você passou muito perto, porque é o outro lateral, é o Júnior. Junto com o Sandri e Júnior. Sandri Júnior, volante do Samuel. Essa foi boa, pô. Sandri Júnior. Qual técnico brasileiro que se dá o nome de um alimento alegre? Eu conheço a Cuca, né? Só. Porque é boa também, mas não é. O Ralho, ele sempre vai dar esperada, Mas né? não é. É o Feliz Pão. Não! Eu vou aproveitar que eu tô com os meus amigos palmeirenses aqui. E dia 30 nós temos um encontro que esse, nossa, eu não vou nem dormir até lá, mas tudo bem. Quero perguntar para meus amigos.
Imagina um miniaturista ali. Qual é o cômodo que falta na casa em miniatura do palmeirense? Miniatura. Todo palmeirense... A copinha. Pra quem viu o último... Pra quem viu o último vídeo do Subiu a Bandeira, a gente falou da super copinha. Então vamos para o próximo bloco. No último bloco a gente falou sobre a atratividade do futebol brasileiro e outra coisa que eu sinto também é uma desunião da própria torcida verde e amarela. Não existe, sim, hoje um tesão de se torcer pela seleção, e isso, inclusive, já foi debatido em um Sabcast, mas a pergunta que eu faço é, vocês acham que o Brasil ele precisa vencer para acender essa chama da torcida, ou a própria torcida tem que alimentar esse sentimento, se unir, para inflamar os jogadores e vencer? Tem que vencer para alimentar e isso é prova. Todo mundo foi empolgado para a Copa de 2014, todo mundo abraçou. Claro, era no Brasil, mas porque venceu a Copa das Confederações um ano antes e deu esperanças a muitos que estavam meio desiludidos da seleção. Então tem que ganhar. Mas é claro, ganhar a Copa do Mundo é outros 500, né? Lá a gente ganhou uma Copa das Confederações, um ano depois ia ter mais uma competição em casa, a galera ficou, ó... Mas aqui era com a Espanha, né? Atual campeã do mundo. Isso, Era bem lembrado, olha, teve tudo isso ainda aí como... E foi uma vitória contundente, né? 3-0, Maracanã lotado. Então tem, cara, futebol é vencer, não tem. É resultado, você tem que ganhar e aí a torcida vai vir junto e abraçar. Se ganhar uma Copa, só pra concluir, se ganhar uma Copa, eu acho que volta aquela magia eu acho que a gente que já volta. teve na seleção. Eu também acho, porque historicamente, né, o Brasil era acostumado a ganhar. A seleção brasileira era a seleção a ser temida. Como a gente teve duas frustrações muito grandes, que foi 2014 e a de 2018 também foi, porque foi pra Bélgica, comparado com a seleção brasileira. O time da Bélgica era bom, mas pô, é a seleção brasileira. 2010 foi meio frustrante porque nós estávamos ganhando. Mas essas duas foram tão grandes, porque um foi 7-1 no Brasil, né? Não fala disso. 2006 era a nossa melhor seleção, falam que tinha chance de ser campeã. Então eu acho que essas frustrações foram afastando mais ainda. E entra um pouco o que eu disse agora há pouco, a identidade com a seleção brasileira. Hoje você não vê o jogador do teu time na seleção, você vê gente que você não conhece, então isso vai afastando. Daí já entra a política no meio, não sei o quê. Já entra os antes que falam, então eu vou torcer pra Argentina. Então, por exemplo, isso vai voltar a funcionar, essa união, se nós ganhar uma Copa, mas esse exemplo que você deu de você não ver o teu jogador do teu time na seleção é muito, muito verdade, né? Por exemplo, quantas vezes nós, torcedores do Santos, ficamos acompanhando a convocação para ver se o nome do Vanderlei ia estar lá e nunca foi. Nenhuma chance para ele. O Dudu no auge do Palmeiras. O Dudu ganhou por 3 anos seguidos o melhor jogador do campeonato e ele não foi. Ó, atualmente você fica pensando assim, será que o Marinho tá fazendo um baita campeonato? Tem espaço na seleção? Tem que pensar, o jogador que está se destacando aqui no Brasil, o Gabigol ainda foi reconhecido no ano passado, na temporada passada, ele foi para a seleção. O Pedro é um cara que pode estar no Brasil, poderia ter mais espaço. Enfim, é o que a gente quer. E isso atrai muito mais a torcida e une ela, com certeza, né? O problema é que agora vai, o jogador lá, vai um jogador do Corinthians, exemplo, um jogador X, os palmeirenses vão torcer para aquele jogador não ir bem. Mas quando chega uma Copa do Mundo, parece que isso acaba. Entendeu? Neutraliza, porque todo mundo quer que o Brasil seja campeão, independente de quem esteja lá, né? Mas já que o Leonardo tocou no assunto do Marinho, obviamente se é do meu time, eu vou ter que falar, né? Vocês acham que hoje o Marinho deveria ser convocado para a seleção brasileira? Eu falo por causa da questão da identidade que a gente está discutindo aí. O Santista tem identidade com o Marinho, o palmeirense agora está com a identidade com o Rony, sem pé nem cabeça, mas enfim. o flamenguista lá tem identidade com o Pedro, com o Gabigol, mas assim, eu acho que o Marinho, se ele continuar nessa pegada, merece. Tem que continuar nesse momento. Ele tá com a gente tem que ser sincero, tanto o Marinho, você tem o Rony, mas é verdade, eles estão no momento iluminado, assim, fase. Só que ele não comprovou, 2, 3 temporadas jogando bem. Só que também, você vai pensar, 2, 3 temporadas é muito tempo, né? Você precisa pegar o ápice do cara. Eu acho que... Mas é que o Marinho vem a temporada toda em alta, eu acho né? que vamos pensar assim. Eu acho que aí na próxima convocação para eliminatória... Só pro cara ter a camisa no quadro lá. Não, você tem que dar o gostinho, porque aí o cara
é aquele negócio, o cara chega te pedir emprego aí você pede assim, você tem que ter experiência. Mas aí você é jovem, você não tem experiência. Volto a falar. Você precisa ter a oportunidade pra você mostrar. Aconteceu com o Cebolinha. O Cebolinha foi lá e jogou pra caramba, né? Então, é questão de dar a oportunidade mesmo. Você precisa convocar ele direto lá na Copa do Mundo. Se você pegar aí um Brasil e Brasil e Venezuela. Enfrentar o Soteldo. Exato, põe lá. Mas que Venezuela já foi, talvez na volta, mas sei lá, Brasil e Bolívia também já foi. Agora é com a Argentina a próxima. Então, infelizmente, o histórico do nosso treinador diz que ele não é acostumado a fazer isso. Então, o que dá dó também, que às vezes convoca. Às vezes convoca. Mas aí não dá. Em 2 jogos não põe o cara. Daí não adianta nada também. Desfalca o time. Você viu pra desfalcar o time e não viu nem nada do cara jogar. Então, concluindo, né? A gente discutiu e não concluiu nada. Na verdade, concluiu, né? Ficou bem claro que precisa ganhar, né? E, segundo meus nobres colegas, se ganhar alguma coisa e vencer as partidas e convencer, né? Mostrar serviço, a torcida vai abraçar a ideia. Que saudade de ver o Brasil ser campeão, hein? Cara, realmente. E a gente vê isso, a saudade bate, agora você começa a falar, começa até a dar uma tristeza, que lá se vão 20 anos, né? Em 2022 vão ser 20 anos que o Brasil não é campeão de uma Copa do Mundo. Ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, mas o que a gente quer ganhar, que realmente importa para a seleção, é a Copa do Mundo. Então, veja, lá se vão 20 anos, quando a gente ganhou 2002, a puta empolgação que tava para 2006, ainda mais com aquela seleção. Seleção 2006 é a melhor seleção nacional dos anos 2000, fácil. Isso sim, pelo menos no papel não sei, talvez na farra também. Eu fico pensando, mas só... Continua. Aí acho que precisa ganhar para voltar a tesão. Tesão. É essa a palavra. Depois de tudo que a gente comentou aqui, eu fico pensando, pegar uma outra seleção bem tradicional em Copas do Mundo, Itália, por exemplo, que é tetracampeã mundial. Será que a torcida da Itália pensa igual a gente? Eita. Ainda mais que na última ficaram fora, né? E outra, será que você falou que o Brasil ganhou a Copa América, Copa das Confederações, mas o que a gente quer mesmo é a Copa do Mundo? Seria a Copa América e Copa das Confederações a Taça Guanabara? E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.